que é a Batalha do Armagedon? E qual parte da Bíblia fala sobre esse último conflito? Existe apenas um versículo em todas as Escrituras que usa essa palavra. Ele se encontra no último livro da Bíblia. E os congregaram no lugar em que em hebreu se chama Armagedon. A palavra Armagedon é composta por duas palavras hebraicas que foram transliteradas para o grego. A palavra Ar significa montanha e Magedon significa reunião de tropas. Isso muito provavelmente se refere ao Vale de Megido, local de muitas batalhas significativas na história do antigo Israel. Esse também é o mesmo local do Monte Carmelo, onde Elias, o profeta, teve seu famoso confronto com os profetas de Baal. Mas será que essa batalha final do Armagedon ocorrerá no centro de Israel? Vamos considerar alguns dos sinais da Bíblia que nos dirão se o Armagedon está próximo. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. O profeta bíblico Daniel previu claramente que pouco antes do fim do mundo, testemunharíamos um aumento exponencial do conhecimento. Será que foi assim? Considere, por exemplo, quão drasticamente os métodos e meios de transporte mudaram nos últimos tempos. Durante 60 séculos, os homens não puderam viajar mais rápido do que o cavalo ou barcos. Mas agora, viagens que antes levavam meses são realizadas em minutos. A revolução digital trouxe mudanças impressionantes que nossos ancestrais jamais poderiam ter imaginado, incluindo a explosão da tecnologia de inteligência artificial. Um cumprimento ainda mais profundo deste versículo é como o conhecimento a respeito dos livros proféticos da Bíblia aumentariam. E, como previsto, também aconteceu. Além dos profetas do Antigo Testamento, o próprio Jesus previu vários sinais do fim dos tempos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Basta olhar ao redor do globo para perceber que tanto as forças políticas quanto as naturais tornaram o mundo moderno um lugar cada vez mais perigoso de se viver. Em apenas 100 anos, o mundo testemunhou 2 guerras mundiais e inúmeros outros conflitos, sem falar do crescente terrorismo internacional. É evidente que essa profecia se cumpriu de forma vívida. Durante séculos, o homem pouco pôde fazer além de atirar flechas flamejantes ou balas de canhão contra seus inimigos. Mas agora possuímos armas biológicas, químicas e nucleares devastadoras, que podem extinguir rapidamente a vida neste planeta. O apóstolo João predisse em Apocalipse 11:18 que viria o tempo quando Deus destruiria aqueles que destroem a terra. Na verdade, Jesus disse que, se a sua vinda fosse adiada por muito tempo, ninguém sobreviveria. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Agora some a isso o aumento de desastres naturais terríveis, como grandes terremotos, incêndios florestais gigantescos, vulcões destrutivos, inundações extremas, furacões, tornados mortais e condições climáticas bizarras. A própria natureza parece estar irada e instável. Jesus predisse: haverá grandes terremotos em vários lugares, além de fomes e pestes, e haverá visões assustadoras e grandes sinais vindos do céu. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade bramando o mar e as ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Cristo alertou que enfrentaríamos estes perigos.
mas seriam apenas o começo do fim. Mas será que há algo que a humanidade fará que desencadeará o Armagedon? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons. Qualquer pessoa que viveu nas últimas décadas não pode negar a assustadora decadência moral da sociedade moderna. Nos dias de Noé, a violência, o egoísmo e a decadência moral levou à destruição pelo dilúvio. Na época de Ló, a abundância de riquezas, tempo, perversão sexual e orgulho corrompeu os corações do povo de Sodoma e Gomorra, levando à aniquilação destas cidades por fogo vindo do céu. E, considerando os nossos dias, deveria mesmo ser surpreendente que a violência desenfreada, a ganância, a perversão de hoje possa atrair os juízos do céu? À medida que nos aproximamos das horas finais da história da Terra, Satanás lança seus enganos mais mortais contra a humanidade. A Bíblia adverte que nos últimos dias haveria um aumento drástico no espiritualismo e no ocultismo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. A prática de se comunicar com os mortos, que é proibida pela Bíblia, está se tornando rapidamente aceitável mesmo em igrejas tradicionais. Programas de televisão e filmes com temas de bruxaria e ocultismo têm tornado-se extremamente populares, especialmente entre os jovens. Apesar de todo esse espiritismo desenfreado e imoralidade, a Bíblia ensina que onde o pecado abunda, a graça transborda ainda mais. Um ponto positivo e empolgante nesses últimos dias é a promessa profética de Jesus de que antes de seu retorno, o Evangelho chegaria a todo mundo. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. No passado, parecia impossível comunicar o Evangelho aos quatro cantos da terra. Mas agora está se tornando realidade. Através de missionários, livros, transmissões via satélite, mídias sociais e internet, a verdade de Deus está se espalhando rapidamente pelo mundo. A mensagem da salvação nunca esteve tão perto de todos como hoje. A Bíblia revela que estamos vivendo nos últimos dias da Terra. O aumento do conhecimento, a ganância da humanidade e a falta de compaixão, a destruição do planeta, a instabilidade global e a explosão de interesse pelo ocultismo atestam que o fim está próximo. Os últimos sinais já estão acontecendo. A Bíblia adverte que forças opostas como o bem e o mal acabarão levando este planeta à batalha do Armagedon. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Embora a Bíblia não especifique o evento crucial exato, ela nos fala sobre as cenas dramáticas que se seguirão. No entanto, antes do caos final que varrerá este planeta, a última mensagem de misericórdia iluminará o mundo.